Vamos deixar-nos envolver pela suavidade da música que toca ao fundo. E imaginemos que um grupo de espíritos generosos, fraternos, e em nome de Jesus, aqui comparecem. Eles vão se aproximando lentamente de cada um de nós. Eles têm a capacidade de compreender as nossas angústias, as nossas incertezas, as nossas seguranças, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E eles, então, em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, eles se debruçam sobre nós e nos dão um carinhoso abraço e sussurram suavemente aos nossos ouvidos: tende bom ânimo, Jesus e Deus, na sua infinita bondade, nos amparam neste momento. Queridos amigos, que intercedem por nós, diminuam as dores emocionais, espirituais, físicas, que nos apunhalam a alma nesse instante. Que a misericórdia de Deus nosso Pai possa nos envolver, nos abençoando. Jesus, aqui estamos de braços estendidos, com as mãos espalmadas, a vos pedir o óbolo da vossa misericórdia. Reconhecemos, Senhor, por intermédio da gratidão, os benefícios que o vosso amor nos oferece nesse instante, que nos surgem na forma do conhecimento, da interpretação do vosso Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, que as lições possam tocar os nossos corações, ajudando-nos a seguir nesta caminhada. Abençoa, Jesus, os generosos e fraternos espíritos que em vosso nome, em nome do vosso amor, aqui se encontram, nos amparando, nos assistindo, nos inspirando, nos socorrendo e principalmente, Senhor Jesus, em vosso nome, estendendo as luzes da vossa proteção em torno de todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Vocês vão me permitir que eu sempre leio a mensagem de Emmanuel no final da palestra, mas tem alguma significância aqui que eu precisaria ler antes, né? Então eu vou fazer os comentários aqui, porque eu preparei uma palestra, até já estava guardadinha, até ontem, anteontem, tudo pelo computador, mostrando as deficiências dos maus obreiros, que é o tema da palestra de hoje, da questão 74 do livro Vinha de Luz. Mas eu fiquei pensando,
que o pessoal vai ganhar se eu ficar mostrando as deficiências dos outros? Não adianta nada. E a mensagem não diz isso, a mensagem diz: guardai-vos dos maus obreiros. Então somos nós que devemos nos preservar, devemos cuidar de nós. Lógico que vai existir sempre críticas, problemas, dificuldades. Eu fui presidente do Centro Espírita durante 30 anos e a gente passou por diversas situações em que muitas vezes nós erramos, mas também os outros erraram. Mas graças a Deus a compreensão nos fez entender como agir. Então Paulo de Tarso, ele nos diz: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram um repouso em débito, conclamando companheiros a disserção e a revolta. Ao invés de cooperarem atendendo os compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem que farão valer seus direitos com esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes os cooperadores humildes e bajuladores os eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebe que o êxito vem do próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Então, Emmanuel, ele nos alerta de como nós devemos nos comportar em relação às criaturas que não agem adequadamente. Então, o que faz um homem ser bom? Quais as virtudes, as qualidades deles? Como é que as intenções, as ações deles devem ser? Ele deve agir com empatia e com consideração, com compaixão em relação aos outros. São os irmãos que, por deficiência, ou por falta de esclarecimento, ou mesmo por orgulho ou vaidade, eles agem de uma maneira completamente diferente da qual a nossa capacidade de ver se diferencia deles, porque nós gostamos de ver o bem, não o mal. O homem bom age com integridade, de acordo com os seus princípios morais. No desenvolvimento do doutrinário, onde que nós estamos aqui, imbuídos dos conhecimentos espirituais, nós temos que agir com integridade, buscando sempre uma atitude correta, fazendo o melhor de nós. Agir com responsabilidade e assumir os compromissos,
assumir compromissos que nos levem a avaliar os nossos atos, se estão certos, se estão errados. Então é uma atitude nossa, particular. Agir com bondade desinteressada. Então, qual que é a atitude de um homem bom? São todas essas qualidades, buscando principalmente o respeito pelo outro. As criaturas são o que são, e a vida corrige as deficiências de cada um. E através do conhecimento que nós adquirimos, nós vamos adquirindo qualidades morais, que é isso que fortalece verdadeiramente aquele que pode combater com as suas atitudes, com o seu modo de ser, os maus obreiros. Mas o que faz um homem ser mau, né? Qual a ação dele? Quais as intenções dele com relação ao mal? Então, normalmente eles usam o egoísmo e extrema indiferença pelos outros, né? Eles olham os outros, só vê defeitos, não enxergam muita qualidade nenhuma. Então, os olhos deles estão enceguecidos muitas vezes pelo orgulho. Eles agem com malícia e crueldade. Muitas vezes desvirtuam as atitudes alheias, as palavras dos outros, os ensinamentos que são dados, buscando ali dar a sua visão, que ele acha que é muito importante, mas que na realidade ele ainda não está esclarecido suficientemente para avaliar. Ele tem ausência de remorso, ele pode praticar o mal, mas nunca se arrepende, né? Ele pode até ser criticado pelos outros, pelas suas atitudes, pelo seu modo de ser, mas ele acha que agiu corretamente, certo, e que não tem arrependimento nenhum se aparecer algum erro que seja claro, que seja coisa. Não, ele age desse modo. Ele age com irresponsabilidade moral, nega sim persistentemente a responsabilidade das consequências negativas que ele possui. Paulo nos alerta que devemos agir com autodefesa espiritual. É a nossa atitude como espírito buscando evolução. A autodefesa não quer dizer que a gente tenha que agredir os outros para isso. Nós temos que sim, que ser compreensivos, ter uma postura moral perante as criaturas dos quais nós percebemos defeitos, assim como eles percebem em nós. Mas, com o esclarecimento da doutrina espírita, fica muito mais fácil para nós entender as pessoas que nos circundam. A prevenção não é vista como um combate contra os outros, contra pessoas alheias, mas um fortalecimento interior. Ora, então é isso que nós devemos buscar. Não importa como os outros agem e como eles são. Mesmo que a gente analise que a criatura está agindo inadequadamente, nós temos que ter o fortalecimento interior, para que também não caiamos na mesma armadilha de criticar, né? De falar mal dos outros. É tão fácil falar mal dos outros, né? Fofocar, falar, comentar alguma deficiência. Nossa, você viu até muitas vezes a aparência da pessoa, olha o cabelo dela, olha a roupa com que ela se veste. Tudo isso é crítica. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha, porque ainda não temos os olhos iluminados. Como devemos agir diante dessas pessoas que só criticam, só causam mal-estar para os outros? A doutrina espírita nos esclarece que com esses críticos contumazes nós devemos agir silenciosamente, né? Entrar para dentro de nós e manter os nossos ouvidos fechados para isso. Não revidar, nunca ter uma atitude contrária àquilo que eles, da maneira com que eles agem.
nunca revidar com as mesmas deficiências dos outros, modificar a nossa própria atitude mental e a nossa própria situação espiritual. Porque o que vale para nós não é o defeito alheio, o que vale é desenvolver as nossas qualidades. É isso que é importante. E é isso que devemos buscar. Como que nós devemos agir com relação a essas pessoas críticas, né? As pessoas que têm essas más qualidades dos maus obreiros? Agir com indulgência. São elas. E a vida vai corrigir. Todos nós estamos destinados a sermos espíritos elevados, né? O nosso progresso espiritual atinge a todos. Atinge a todos. Se hoje as criaturas mostram essas deficiências, mais para frente vem a corrigenda. E essa corrigenda vem para modificar a sua atitude mental, o seu modo de ser. Então, será que somos nós que devemos fazer com que eles se modifiquem? Não. Nós temos que agir de uma maneira adequada em relação a eles. Porque o que importa é a nossa atitude, né? Em relação a eles. Frequentemente essas almas estão em desequilíbrio, né? Todas elas têm uma visão distorcida da realidade que elas vivem. E acham que o orgulho, a vaidade que elas têm são mais importantes do que ver a humildade dos outros, aqueles que trabalham, aqueles que labutam no bem, aqueles que fazem o melhor. Por isso que criticar as atitudes alheias, né? Ela é uma atitude muito negativa em relação a nós mesmos. Então ela surge na maioria das vezes com as criaturas que agem no mal por vários motivos. Muitas vezes por insegurança em relação aos outros, né? Eles veem que tem pessoas que se destacam, que têm um pensamento mais elevado, que é fraternal, que tem qualidades boas, e ele se sente inseguro e inferior por causa disso, porque ele não é daquele jeito. Ele não acredita que uma pessoa seja uma pessoa melhor, que seja uma pessoa mais segura, que tenha um conhecimento superior. Então, ele quer denegrir a pessoa através da sua inferioridade. São aqueles que têm orgulho ferido. Nossa, não se pode criticar de jeito nenhum. Se a gente falar alguma coisa que fira, meu Deus do céu, a criatura se revolta, isso, aquilo, tudo. No centro espírita em qual eu era presidente, dirigente, eu vi muitas pessoas se afastarem justamente por causa disso, né? Porque não suportaram a análise da sua conduta perante aquele ambiente em que nós vivíamos. Então, se afastaram porque se sentiram com orgulho ferido. Nossa, eu passei por cada uma lá, ter comentários através da internet, e falando de mim, da minha esposa, de como... Meu Deus do céu, coisas assim que impressionaram. Até eu tive uma atitude negativa, porque eu fui revidar, né? Eu fiz errado. Depois eu avaliei e falei, meu Deus do céu, não devia ter agido assim, não. Olha, querido, eu te aconselho aqui o silêncio interior, guardar para nós mesmos as críticas, avaliar verdadeiramente e buscar nos transformar para melhor. Então, e muitas vezes eles agem assim por falta de uma atividade útil, né? A pessoa vai, ela não quer participar de nada, ela não gosta de nada, ela fica longe de tudo, e como a pessoa não faz nada, o pensamento, né? O pensamento voa, o pensamento, ele cria situações diferentes, porque ele passa a ver as outras pessoas como se as pessoas se afastassem dele, quando na realidade é ele que se afasta de tudo. Então, é uma falta de ocupação útil, porque se ele participasse de tarefas dentro de uma casa espírita ou de outra religião qualquer, aí sim ele teria um significado, né, para ser um homem bom. E muitas vezes até por carência afetiva,
né? A criatura, ele vê todo mundo cumprimentando entre si, mas não cumprimenta ele. Meu Deus do céu, aí olha como é que eles agem em relação a mim, menosprezam, me gostam, né? Então, são almas em desequilíbrio, que não sabem o que fazer com isso. Ora, como é que nós devemos agir em relação a isso? Com indulgência, né? Não se permitir abalar por nada quando alguém nos critica. Então, se somos alvo da crítica de alguém, a indulgência deve prevalecer. A gente não deve se abalar, porque o importante é, se nós temos consciência de que nós estamos fazendo a coisa certa, por que a gente vai ficar se estremecendo aí, né? Se desequilibrando por causa disso? O importante é o que nós fazemos, o que nós pensamos, o modo com que nós agimos. O que precisamos fazer para se guardar dessas criaturas? Quando alguém nos critica, nós devemos avaliar primeiramente, será que ela está certa? Né? Será que alguém que critica as nossas atitudes, será que a gente não pode refletir? Meu Deus do céu, ela está falando de mim essas coisas, será que ela tem razão nisso? Seria uma análise pessoal, a gente buscar saber verdadeiramente, porque pode ser que eles estejam certos, e através deles a gente possa encontrar motivos para se modificar. Então, se a gente perceber que a deficiência é nossa, nós devemos agradecer a oportunidade que nos deram para refletir sobre isso. Então, a gente tem que analisar a crítica sempre de forma construtiva. Se não houver, a gente tem que reconhecer que a pessoa que fala aquilo, o pensamento é dela, o pensamento que ela gerou isso, aquilo. Não fomos nós que geramos para ela que quis, né? E muitas vezes, como que a gente pode penetrar na intimidade de uma criatura e mudar o seu modo de ver? Não tem jeito, né? Ela que tem que se esforçar para se modificar mentalmente. Como que nós devemos agir diante da crítica? Agradecer pela opinião, né? Muito obrigado por me criticar isso aquilo. Pode ser que você esteja certo ou não. E diz para a pessoa que nos critica que vai refletir sobre o que ela disse. Não é uma atitude positiva da nossa parte, não vai causar um bem-estar para nós, e é isso que nós devemos buscar. Muitas vezes a pessoa se revolta porque a outra criticou, porque ela fica assim, desacorçoada, fica abatida, cabisbaixa com tudo. Não temos que ter essa atitude, não. Nós temos que ter consciência de que nós estamos agindo certo e que os comentários dos outros não podem nos abalar, modificar a nossa atitude. Então, como que a gente deve reagir diante disso? Olha, se nós somos tarefeiros de uma casa espírita, de uma entidade qualquer, então nós temos que focar toda a nossa energia nas nossas tarefas, não na tarefa dos outros ou na crítica dos outros. Na excelência do nosso trabalho, nós precisamos pensar que devemos agir com excelência nas nossas atividades, certo? Porque é isso que é importante para nós. A gente buscar uma atitude positiva em tudo aquilo que eles podem nos proporcionar. Então, nós vamos ler umas mensagens de alguns espíritos que mostram claramente como é que nós devemos agir. Chico Xavier, ele diz assim: diante daqueles que nos criticam, calemos, mantemos o silêncio. Diante daqueles que nos ridicularizam, sorríamos, porque a atitude é deles, não é nossa. Diante daqueles que nos agridem, amemos. Diante daqueles que nos esquecem, lembremos-nos que Deus jamais esquece de nós. Deus jamais nos esquece. André Luiz, ele diz assim: diante dos companheiros difíceis,
Recorda que a escuridão não pode expulsar a escuridão, somente a luz o faz. Então, diante da escuridão, da crítica negativa, isso, aquilo, tudo, nós não devemos também entrar nessa e criticar também negativamente os outros. Então, diante da escuridão, não adianta enviar a escuridão, vamos enviar a luz, né? O nosso pensamento criador, nós temos a oportunidade de fazer tantas coisas através do pensamento, da nossa mente, gerar coisas positivas, fazer as nossas orações. É difícil envolver os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos numa prece, abraçá-los espiritualmente, envolvê-los com muito carinho. Ora, Jesus recomenda isso: amai os vossos adversários, fazei o bem aos que vos perseguem, orai pelos que... nem lembro mais a frase direitinho, mas a atitude mental em relação aos outros, é isso que devemos ser. Nós devemos ser positivos. Buscar não olhar os outros com os olhos da crítica e da deficiência nas suas qualidades. Não, nós devemos olhar os outros com muito amor. A doutrina espírita nos ensina a amar, a amar. Mas para amar é preciso gerar primeiro esse amor dentro de nós. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos, nós devemos gerar coisas boas, sempre agir com um sentimento de fraternidade em relação aos outros. As pessoas são os que são. Nós não conseguimos mudar ninguém a não ser nós mesmos, como a doutrina sempre nos esclarece. A nossa mudança interior é que vale, não podemos nos preocupar com a mudança alheia. Eles têm o seu caminho, eles têm a sua estrada, eles têm aquilo que possa lhe dar uma orientação segura para a vida. Meimei, nossa, eu gosto muito desse espírito. A maldade alheia é uma prova para a nossa paciência. Então, aqueles que nos criticam, nós devemos desenvolver a nossa paciência, é uma prova. O obreiro difícil é um teste para a nossa humildade. Então, nós devemos aceitar a crítica com humildade. Se ele nos fere com palavras, curemo-los com o nosso silêncio. Não revidar, né? Manter o equilíbrio, a serenidade, a paz de espírito, é isso que nós precisamos. Se ele nos nega cooperação, mostremos-lhes nossa eficiência na ação, né? Não nos importemos com o que ele faça em relação a nós. O que nós devemos nos importar é a nossa ação em relação a eles, né? E também as nossas atividades. Agir com muito amor, com muita paciência. Deixa eu ver se eu não passei do horário. Emmanuel, ele nos deixa uma mensagem muito gratificante assim, para esse tipo de pensamento. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra a sombra que ainda habita nelas. E a sombra se dissipa com luz, não mais com trevas. Olha só que pensamento. Se a gente vê alguém que tem algum defeito, aquilo tudo que está ensombreado, né? As vibrações negativas, aquele espírito que só vê as coisas de uma maneira maldosa ou crítica, o que nós devemos fazer? Enviar luz para eles, né? O nosso pensamento, a nossa prece, as nossas ações em relação aos outros, né? Eu tive um certo tempo uma inimizade com uma determinada pessoa por causa de crítica, certo? Mas eu fiquei refletindo durante o tempo que eu fazia força para evitar a presença dela. Até que um dia eu refleti, mas meu Deus do céu, por que eu tenho que me afastar disso? De jeito nenhum. E eu passei de uma atitude humilde, né? Uma atitude humilde a cumprimentar aquela pessoa. Bom dia, boa tarde. No início ela não respondia de jeito nenhum, né? E achava que eu estava fazendo aquilo de uma maneira descarada, que não queria. Mas não. Com o tempo, nós
realmente começamos uma conversa simples e depois uma amizade, certo? Hoje eu nem sei onde que ela anda, mas a minha atitude em relação a ela, hoje eu analiso que foi a mais positiva possível. E se eu não tivesse feito isso? Se eu lembrasse dela sempre, né? Porque muitas vezes quando a gente lembra de uma pessoa que nos fez mal, a gente fica sempre com aquela sensação de que algo está errado, né, em nós. Então nós devemos ter cuidado. Mas será que é só num ambiente religioso que a gente deve agir assim em relação aos outros? Não. No nosso lar, na nossa família, muitas vezes, tem pessoas que não nos suportam. Certo? Qual a nossa atitude em relação a eles? Será que é evitá-los, aquilo tudo? Não. Se nós viemos aqui para a Terra em equipe, né? Nós viemos num grupo, é para que a gente aprenda a viver junto e a progredir junto. Certo? A minha mulher outro dia falou assim, eu não quero mais vir nessa terra com você, isso, aquilo, tanto. Minha filha, é inevitável, você vai ter que me aguentar. Então, na verdade, o progresso é nosso. Nós temos que agir em conjunto. Não adianta se afastar das pessoas. Se afasta hoje, assumimos um compromisso de ir atrás da pessoa futuramente. Para quê? Então, vamos aproveitar aqui, nesse momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra, nessa oportunidade valiosa de corrigir as nossas deficiências, mesmo vendo os outros. Então, devemos olhar para dentro de nós mesmos, corrigir as nossas más intenções, corrigir os nossos pensamentos negativos, né? Divaldo ele fala assim, Joana de Ângeles, né? Sempre que um pensamento negativo assolar a sua mente, substitua-o imediatamente por um positivo. Ora, isso depende de nós, porque se assimilarmos um pensamento negativo e ficarmos matutando naquilo, né, em relação às pessoas, aquilo não sai facilmente de nós. Então, é melhor libertar-se. Ora, libertar-se de tudo, né? Então, quando nós não temos inimizade com ninguém, quando estamos livres dessas deficiências, nós nos sentimos bem. Nada toca a nossa consciência. Nós olhamos para todos com muito carinho, com muita atenção, com muito amor. Então, dentro do nosso núcleo familiar, quantas pessoas de outras famílias a gente vê que um não suporta o outro, não vai na casa do outro, não quer saber do outro, critica o outro, né? Porque na convivência vêm defeitos que não conseguem vencer. Então, eles assumem a responsabilidade perante os outros. Muitas vezes a pessoa não quer ver, quer distância até da mãe, de pai, de irmãos, de parentes. Ora, o problema é dela, porque sempre ela vai ficar remoendo situações que ela mesma criou. E isso não é bom para o seu bem-estar espiritual. No nosso trabalho, na nossa atividade profissional, será que os outros nos criticam? Lógico que criticam. E muitas vezes, porque a criatura quer demonstrar que ela é mais eficiente, então ela começa, né, usando subterfúgios para que a gente possa denegrir a nossa imagem. Né? Então, a criatura ela quer se realçar perante um chefe, perante uma criatura, um superior dela, isso, aquilo. E muitas vezes prejudicando os outros. A nossa atitude no nosso trabalho em relação às criaturas é de amor também, certo? Eu estou numa empresa faz 53 anos eu trabalho lá. Agora eu trabalho menos, 3 horas por dia, já sou mais tranquilo. Mas nunca tive uma inimizade lá dentro. Nunca. Muito pelo contrário. Sempre fui aquele conselheiro. As pessoas, quando têm dificuldade, vêm me procurar para receber uma orientação. Hoje mesmo, uma funcionária nossa lá, Marina, ela veio e falou: olha, eu quero que você me explique uma coisa, porque eu me senti saindo do corpo. Certo? Falei: Marina, depois a gente conversa, porque eu estava atrasado.
Mas eu fiquei pensando, o que eu vou falar para ela, né? Nessa hora. Ela não é espírita, não é nada, isso, aquilo, tudo, certo? Mas ela quer uma explicação, porque eu sou espírita. Então, mais tarde, antes de eu sair da atividade, fui lá e dei o esclarecimento, na minha visão, né? No conhecimento que eu tenho, isso, aquilo, tudo. Ela falou, então, ótimo, beleza, né? Eu sabia que devia procurar o senhor. Eu falei, tá bom, obrigado. Então, gente, qual que é a nossa atitude em relação aos maus obreiros? A nossa atitude deve ser a mais positiva possível. Porque não importa a atitude dos outros, importa a nossa atitude. Como é que nós nos conduzimos perante, né, os problemas e dificuldades que aparecem. Então, a nossa atitude é principal, não a dos outros. Então, nós devemos olhar os outros com muito carinho e atenção, com muito amor, envolvendo sempre as criaturas, sejam elas quem forem, com muito carinho. A gente vê na política quantas coisas que falam, meu Deus do céu, essas pessoas como é que vão se comportar perante a sua consciência futuramente, né? Porque ódio, rancor, mágoa, ressentimento, poder, né? Tudo isso, a gente fica pensando, nossa, estão armazenando tantas coisas negativas que o problema é deles, tá? Tem um rapaz lá na minha firma, lá coisa que ele é da esquerda, né, isso, aquilo, tudo, e ele já queria discutir comigo alguma coisa sobre isso. Eu falei, Jorge, meu amigo, olha, Brasília é Brasília, eu estou em Santo André, deixa eles brigarem, eu não posso fazer nada. Eu posso, quando eu votar, o meu candidato que faça. Eu não tenho que ficar brigando intimamente com isso de jeito nenhum. Eu só me perturbo. Então, deixa eles brigarem. A gente, se puder incentivar alguém que está fazendo o bem, mandando uma mensagem, tudo bom. Mas deixa eles brigarem. Porque a nossa atitude em relação a isso é que é positiva. Já pensou? A gente se colocar no lugar de Jesus, como é que ele encararia uma situação dessa? Será que ele mandaria todo mundo para o inferno? Será que com o poder dele ele faria com que todo mundo fosse lá naquela, vivesse? Não. A atitude dele seria compassiva, certo? Olhando os outros com amor, porque sabe que só o tempo corrige as criaturas, né? Só o tempo. Se não é pelo bem, é pelo mal. Se ele não quer fazer as coisas enquanto está com saúde, depois vem as deficiências. E com as deficiências ele vai ter que lidar de outra forma. Então é assim. Deixa as criaturas serem o que elas querem ser. Porque o importante para nós que estamos nesse mundo religioso, nós temos que pensar nas nossas atitudes em relação a eles, que devem ser sempre positivas, nunca negativas. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez. Vamos fazer a prece, então. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, deixando-nos envolver pelas vibrações carinhosas dos espíritos amigos. O interessante, Senhor, é a sensação agradável que sentimos por estarmos aqui. Saímos daqui mais felizes, com o nosso pensamento em equilíbrio, sempre renovando a nossa mente para melhor. É nessas lições valiosas que aprendemos
nesses comentários, nessas palestras que assistimos na Casa Espírita, é que promovemos em nós a renovação espiritual. Vemos, Senhor, o quanto ainda falta para alcançarmos a superioridade moral. Mas aqui é o nosso alimento. Aqui nós somos esclarecidos de como agir. Aqui é esse momento de luz que ilumina a nossa mente, promovendo atitudes diferentes em relação aos nossos companheiros. Nós te agradecemos, Senhor, de coração, por tudo aquilo que tem nos dado para a nossa reforma interior. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.